A maior parte das pessoas apenas quer as coisas deste mundo, da matéria grosseira mais densa, né? Por mais que as pessoas tenham religiões, por mais que falem de Deus, da salvação, do mundo espiritual, do paraíso, o que querem é ser bem-sucedidas aqui na matéria grosseira mais densa para usufruí-la apenas. As pessoas querem usufruí-la, né? Usufruir a matéria grosseira mais densa. E usam os conhecimentos religiosos e espirituais como instrumentos, como meios para poderem desfrutar das coisas da matéria grosseira densa. Olhem a inversão. Os conhecimentos religiosos e espirituais se tornaram meios para alcançar finalidades materiais. E nisso está a perversão. Nisso está a corrupção da alma. Nisso está a decadência espiritual. Nisso está todo o sofrimento humano, a miséria. Porque a partir do momento que se coloca o principal como meio para alcançar algo que é transitório, se inverte os ponteiros. E assim é desde longa data, desde séculos, desde milênios. A história das religiões é isso. Todas as religiões viraram apenas meios para se alcançar uma outra coisa. Então as pessoas falam de Deus, falam da fé, mas o que querem é a prosperidade material. O que querem é uma vida sólida materialmente. Não que não se deva buscar ou que não se possa buscar as questões materiais, mas naquela medida que o ser humano não se prenda à matéria, naquela medida que ele precisa. E somente é possível ter a medida certa nessas questões quando se tem um espírito desperto, porque o espírito, quando desperto e atuante, ele não se prende à matéria grosseira porque ele não precisa dela com tanta urgência e necessidade como as pessoas presas e amarradas pelo cabeção precisam. O espírito apenas pega aquilo que ele precisa. Ele utiliza a matéria como um veículo, e não a coloca como um fim em si mesmo, utilizando o conhecimento espiritual e religioso como meio, como a maior parte das pessoas faz. Então, todos aqueles religiosos presos ao cabeção, que são a maioria esmagadora, querem apenas a prosperidade e usam a sua espiritualidade ou religiosidade como meio para alcançarem a prosperidade. E nisso está uma inversão tremenda. Os polos foram invertidos, os ponteiros foram invertidos. E é isso que está afastando a humanidade. Isso é que está afastando a humanidade cada vez mais de Deus. Porque como as pessoas podem se aproximar de Deus se estão usando os ensinamentos religiosos e espirituais como meios, como meios para alcançar a prosperidade material? Como as pessoas podem se aproximar de Deus se estão utilizando os conhecimentos espirituais e religiosos como meios para alcançar a prosperidade? É impossível aproximar-se de Deus se ocorre um uso errado dos ensinamentos espirituais. Sem falar que os ensinamentos espirituais e religiosos que aí estão já foram corrompidos. Já foram corrompidos
transviados, reescritos de forma tendenciosa e errada, objetivando apenas questões materiais. Assim que os grandes mestres que vieram com uma palavra desencarnaram, a sua palavra já foi retalhada, foi modificada, foi transformada num meio para alcançar a prosperidade e a segurança material. E isso em todas as religiões, em todas. E hoje toda essa autoajuda mercadológica, essa espiritualidade bagaceira é a mesma coisa. O que as pessoas buscam é apenas a prosperidade. Mesmo esses mestres, ou notadamente esses mestres que vendem cursos, que vivem ali no meio do mato, vivendo de mensalidades, vendendo cursos, palestras, livros, querem apenas o quê? O bem-estar terreno, corporal e material. Os outros que se danem ali nas cidades grandes, se estressando, para ganhar o seu sustento e pagar os cursinhos, que se danem os outros aí, na vida agitada, na correria maluca, desde que os mestres possam ficar ali no canto deles, tranquilinhos, recebendo a sua graninha, vivendo numa boa, numa tranquilidade, exercendo uma escravidão da mesma forma como os sacerdotes desde milênios exercem, escravizando as pessoas para viverem do bem bom às custas das pessoas. Isso é o mundo coaching, é a autoajuda, é o esoterismo, é a espiritualidade dos dias atuais. Apenas uma outra forma de escravidão. Mudam as roupagens, mas no fundo continua tudo exatamente igual, da mesma forma. A mesma busca pela prosperidade, pelo bem-estar corporal apenas. Então, essa é a grande desgraça da humanidade, que vem transviando as pessoas. E como elas são preguiçosas espiritualmente, e como não querem arcar com a sua responsabilidade, terceirizam a sua busca espiritual, terceirizam a sua responsabilidade, colocam a sua vida na mão de um mestre, de um coaching, de um sacerdote, de um pastor picareta que está aí apenas enganando as pessoas, vivendo no bem bom. As pessoas, elas são tão infantis no mau sentido, porque a infantilidade é uma coisa boa, no sentido em que Cristo explicou. As pessoas são infantis num sentido perverso e negativo, de alguém que é bobo diante da vida, que é bocó, que acredita que ao colocar a sua vida na mão de alguém que dispõe de uma certa referência, de um certo falso brilho, que isso é suficiente, que isso conduz para a salvação, para o desenvolvimento espiritual, o autoconhecimento. As pessoas são ingênuas no mau sentido. As pessoas são ingênuas no mau sentido, ou picaretas espiritualmente, porque querem passar a perna em Deus com uma falsa ingenuidade, com uma ingenuidade sem vergonha, daquele que acha que pode ludibriar Deus. E é esse o culto de Caim, é esse o culto do cabeção, são essas as oferendas de Caim que o ser humano faz para Deus, pagando sacerdotes, pagando cursos, como se a salvação fosse algo que pudesse ser comprado. Como se a salvação fosse algo que pudesse ser comprado. A salvação não pode ser comprada. Ela precisa ser trilhada no dia a dia, com o máximo de consciência interior, autoconhecimento, intuição, percepção, sexto sentido, conexão, ligação, sintonia. A salvação somente poderá ser alcançada por meio de uma vigília e uma oração constante. Vigiai e orai para não cairdes em tentação.
Esta é a receita da salvação. Quão mais o ser humano vigiar e orar dentro de si, mais ele se aproxima da salvação, mais ele trilha o caminho da salvação. E esta é a única forma de se desenvolver como ser humano, de alcançar aquilo que precisa ser alcançado com honestidade interior, com sinceridade de coração. O ser humano precisa ser sincero consigo mesmo, porque do contrário nada feito. Ele simplesmente afunda em meio às ilusões deste mundo, em meio às besteiras que são vendidas e que por sua vez são compradas pelos desatentos e pelos preguiçosos, que terceirizam o seu trabalho espiritual. Ah, caros amigos, o trabalho espiritual é algo que não pode ser terceirizado. É impossível terceirizar o trabalho espiritual. O que se pode é colher, é apanhar, é pegar conselhos de alguém. Isso é possível, desde que aquele que esteja dando conselhos esteja trilhando também o caminho espiritual e se capacite a dizer algo que acrescenta. Porque do contrário também não serve de nada. Não serve de nada. Então, o momento atual exige do ser humano mais do que nunca uma sintonia, uma vigilância, uma percepção. O momento atual não permite mais a perda de tempo. Não é mais possível perder tempo nos dias atuais. Não é mais possível perder tempo. A era da vagabundagem espiritual acabou, como disse Apidruchin em sua obra Na Luz da Verdade. O que é a vagabundagem espiritual? É a terceirização da sua responsabilidade existencial e espiritual, acreditando que a compra de bugigangas espirituais possa auxiliar em algum sentido. Não. Tudo isso não serve de nada, não serve para nada e não ajuda em coisa alguma. É preciso ser sincero consigo mesmo. Esta é a única forma de trilhar o caminho da salvação. Quem não é sincero consigo mesmo vai sucumbir. Vai sucumbir. É inevitável para aquele que não é sincero consigo mesmo. Ele vai sucumbir. É o mínimo que se precisa. O mínimo que se precisa é ser sincero consigo mesmo. Porque quem não é sincero consigo mesmo, ele está num caminho aleatório, num caminho errado, num caminho desencontrado, num caminho de ilusões, de mentiras, de irresponsabilidades, num caminho de demência existencial. E essa humanidade demente caminha na contramão das leis espirituais, acreditando que possa fazer um escambo com Deus. Olhem só a ingenuidade perversa, a ingenuidade no mau sentido, a infantilidade no mau sentido. O que é uma maldade perversa que busca se camuflar com um ar de desentendimento, com aquele ar de desentendido daquele que faz a coisa errada e busca criar aquela aura de desentendido para si, o que é uma imensa cara de pau, uma sem vergonhice. E o momento atual ele não tolera mais isso. Ele não tolera mais isso. Então é preciso buscar o seu caminho, e as pessoas buscam apenas as coisas do mundo aqui, e não o seu caminho espiritual. As pessoas querem apenas as coisas do mundo, da matéria grosseira mais densa. Por mais que falem da religião, da espiritualidade, do autoconhecimento, do desapego, porque o próprio
desapego virou um modismo também. O que é o desapego? No fim das contas, é buscar o seu caminho espiritual acima de tudo, custe o que custar. É não permitir que coisas da matéria grosseira impeçam o caminho espiritual. Isso é o desapego. Mas as pessoas falam de desapego, mas buscam as coisas da matéria grosseira em primeiro lugar. Amam a matéria grosseira em primeiro lugar e não ao Criador. Então o desapego está em amar a Deus em primeiro lugar. É o primeiro mandamento. A receita do desapego é o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Quem não ama a Deus acima de todas as coisas não desapegou-se deste mundo e continua aqui nutrindo as ilusões, vivendo para a prosperidade material, falando de Deus, das religiões, da espiritualidade, da sabedoria, do conhecimento espiritual, mas as pessoas que buscam a matéria grosseira, em primeiro lugar, utilizando o conhecimento espiritual como meio para alcançar a prosperidade, essas pessoas estão tremendamente enganadas, mentem para si mesmas, são picaretas espirituais. É uma imensa cara de pau espiritual proceder assim, utilizando o conhecimento espiritual apenas como um meio para alcançar as coisas da matéria grosseira mais densa. E a maior parte das pessoas apenas quer as coisas da matéria grosseira mais densa. A maioria esmagadora quer apenas coisas, riquezas, bens, projeção, influência, poder, glória, fama. A maioria da humanidade quer apenas isso. E o culto a Deus que essas pessoas executam é o culto de Caim, do cabeção preso às coisas. Não é o culto de Abel, não é o culto espiritual daquele que pratica e vive no verdadeiro desapego, amando a Deus acima de todas as coisas e não amando as coisas da matéria grosseira. Quem está desperto faz sim um uso das coisas da matéria grosseira, mas coloca o amor a Deus e por Deus acima de tudo. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!